Dia, domingo, né? Dia de falar do Senhor, dia de aprendizado da palavra, né? Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar em Mateus 5, 17 até o 20, tá? O que fala Mateus 5, 17 até o 20? Ele fala que Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas cumpri-la, tá? Porque revogar, Manuela, é anular, né? Então, Jesus Cristo não veio anular a lei, ele veio cumprir. A lei fala dele, o tempo todo fala dele, Salomão fala dele, Davi fala dele, Daniel fala dele. Então, assim, só que são códigos que você tem que estudar e meditar para poder entender, tá bom? Leva um pouco de tempo e dedicação, mas nós temos tempos para isso, com certeza. Quando a gente pensar e valorizar e entender o que é mais importante para mim. É a minha amizade, é o meu relacionamento com o Senhor Jesus? Ou é eu assistir uma televisão, uma novela, ou ficar na calçada batendo papo? Bom, então a gente sempre tem tempo, né? A gente sempre tem tempo. Bom, vamos iniciar aqui a nossa leitura e depois eu vou comentar um pouco sobre ela. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, não. Vim para cumprir, viu? Porque em verdade vos digo que o céu e a terra, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Se cumpra, tá? Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, seja ele grande ou seja o menor, assim, quem violar e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muito as do fariseu e dos escribas, jamais entrareis no reino de Deus. Bom, vocês sabem quem são os fariseus e os escribas? Só é aquela galera que ficava todo tempo no pé de Jesus e atrás dele. Ficava o dia todo enchendo o saco do Senhor Jesus Cristo. Falando que ele não podia fazer isso, que ele estava blasfemando, que ele estava era quebrando o sábado, né? Então, assim, eles ficavam o tempo todo atrás de Jesus, inventando coisa para poder matar o Senhor Jesus, né? Jesus Cristo, ele era o revolucionário da época dele, tá? Então, ele revolucionou, ele foi contra a religião da época dele, tá? Então, ele não veio pregar a lei, ele não veio anulá-la, ele veio cumprir, né? Então, a lei toda tá cheia dele, toda na lei tá cheia dele, Deus vem avisando todo o tempo. Vai vir o cara, vai vir ele, vai vir o leão da tribo de Judá, ele vai salvar, ele vai cuidar do meu povo, ele vai redimir o meu povo, ele vai ser sacrificado pelo pecado, que vai salvar o mundo, que vai salvar aqueles que vêm a ele, que querem e aceitam ele, né? Então, lá no Antigo Testamento tá cheio de Senhor Jesus, cheio de Senhor Jesus. Basta só a gente ler e prestar muita atenção, orar no Espírito Santo, para que ele te dê clareza no teu entendimento, nos teus olhos, na tua alma. Tá? Para que você possa entender o que a palavra está te dizendo, tá bom? E os fariseus, Jesus chamou até eles de víboras, raça de víboras, né? Por quê? Porque eles ficavam o tempo todo atrás de Jesus, no lugar de cuidar da vida deles, ficavam falando mal do Senhor, contaminando as pessoas, fazendo as pessoas sofrerem, obrigando elas a cumprir a lei, aos desígnios da lei, que eram duros. Nem eles mesmos cumpriam, tá? Nem eles mesmos cumpriam. Então, passava o dia enchendo o saco de Jesus Cristo. Então, ele disse, olha, se vocês não excederem em muito a dos escribas e fariseus, a vossa justiça, né? A justiça de vocês não entrarão no reino de Deus, não conhecerão o reino de Deus. Então, primeira coisa aqui, a gente deixar de ser religioso, tá? É ouvir, meditar a palavra, mas sem religiosidade. Não vamos obrigar ninguém a fazer o que o seu coração não foi chamado para fazer. Jesus não veio obrigar ninguém. Jesus veio ensinar, veio cumprir a lei. Então, não precisa ninguém andar mais na lei, sofrendo, deixando de comer isso, deixando de curtir o sábado. Então, vamos entender espiritualmente. Jesus cumpriu a lei. Ele foi o cordeiro, ele rasgou o véu. Quando o véu foi rasgado, você
foi livre de tudo que te prendia. Então vamos ler a palavra, vamos entender mais sobre ela para que a gente não seja enganado, para que a gente não viva na mentira e no passado, tá? Então aquele também aqui no 19, que ele falou aquele que ensinar erradamente, né, os mandamentos. Então assim, você tem que falar dele sim, você tem que contar a história, você tem que conhecer a história, faz parte do seu passado, né? Então, você tem que conhecer, você tem que ler e você tem que olhar o que é que Jesus nos disse aqui. Então ele disse ele disse outras coisas. Mas nenhuma coisa que Jesus falou anula os mandamentos que nós devemos prestar atenção. O mandamento que o Senhor disse antes de subir para Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vai ler lá os 10 mandamentos. Se essa frase que o Senhor Jesus disse não cumpre lá todos os 10, você entende? Então não precisa tu estar mais castigando o teu corpo, castigando o teu ente querido da forma que fazíamos antigamente, né? Que eu digo no Antigo Testamento. Hoje é a era do renovo, da bênção, da graça de Deus. Então é a era do perdão. Ele já deu perdão. Você recebe e vive nele se você quiser, tá bom? Então o reino de Deus não é só quando a gente morrer, sair do corpo e ir para Deus, não. O reino de Deus é hoje, é agora. Ele diz: eu estou anunciando, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos dos seus pecados. Então, naquele momento que Jesus Cristo foi na cruz, que ele entregou o seu Espírito ao Pai, que ele ficou lá no inferno por 3 dias e ressuscitou e trouxe a chave do inferno e com ele o perdão sobre nós, sobre os nossos pecados. Mas para você ter esse perdão, você tem que conhecer ele, aceitá-lo, viver o que ele tem te ensinado. E o mais importante, viu? É fazer coisas maiores que ele, tá? Então, eu já comecei a fazer. Eu casei, eu tenho família, eu tenho filhos, então eu já prosperei. E agora eu tô começando a falar do reino de Deus para vocês, para abrir os olhos espirituais de vocês, para que vocês também gozem do reino de Deus aqui, antes de dormir, antes do dia do juízo, tá? Então é um chamado para vocês terem um relacionamento com Jesus. É um chamado para vocês terem um relacionamento com Deus. E vocês vão entender o quanto é maravilhosa a nossa vida aqui, com Ele presente, com Ele estando junto, na unidade do Senhor, unidas em um só. Eu sou um só no Pai e o Pai é um só comigo, ele dizia. Ele disse, e hoje eu digo, eu sou um só com Jesus. Eu sou uma com Jesus. E não abro mão dessa minha unidade. E você, vai abrir mão de ter essa unidade com Ele? Tenha um bom domingo, uma abençoada semana, que Jesus mora no teu coração.